Fala galera, Alfredo aqui pelo Estatisticamente Correto. E é o seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados resolveram estudar a fuselagem dos aviões que estavam retornando das batalhas a fim de obter informações de onde eles estavam recebendo tiros e assim decidir qual era a parte do avião que deveria ser reforçada para evitar maiores perdas. E aí, o resultado que eles obtiveram foi o seguinte, eu estou mostrando na tela aí para vocês. Com base nesses dados aí, qual é a sua decisão? Qual a decisão que você tomaria sobre a parte da fuselagem do avião que deveria receber um reforço maior para que evitasse maiores perdas do avião? Se você respondeu que iria reforçar as asas e a parte traseira do avião, parabéns, você cometeu o mesmo erro que os generais na Segunda Guerra estavam prestes a cometer. Ainda bem que eles foram salvos por um estatístico. Se você quiser entender melhor como aconteceu isso e que história é essa, fica aí e aproveita a vinheta para se inscrever no nosso canal e dar uma curtida no vídeo, ajudando aí para que outras pessoas tenham conhecimento sobre o universo da estatística e tudo mais que cerca o mundo da estatística, tá bom? Pois é, os aliados estavam prestes a cometer um grande erro na Segunda Guerra Mundial. E aí quem salvou os aliados, né, nessa ocasião, foi um estatístico, um matemático estatístico chamado Abraham Wald. Esse Abraham Wald é o mesmo responsável pelo teste de Wald, que é muito utilizado aí principalmente para testar a significância dos coeficientes de regressão linear. Se você mexe com data science, você já deve ter ouvido falar sobre esse teste, mas não é o caso aqui. O importante é o seguinte, o pensamento do Abraham Wald foi mais ou menos o seguinte, foi bem assim, explicando parece bem fácil, mas na época ninguém tinha pensado nisso. Ele considerou uma hipótese bem plausível, né, inclusive, que os tiros que os aviões recebiam, eles eram igualmente distribuídos ao longo de toda a fuselagem do avião, até porque não tinha tanta tecnologia assim para que os inimigos atacassem, os inimigos ali do eixo, né, atacassem certinho uma determinada parte do avião sempre, né, pudessem sempre atirar nas asas, seria uma tamanha precisão se eles fizessem isso. Então, considerando que os tiros eram igualmente distribuídos, o que o Abraham Wald pensou? Bom, se os aviões que estão retornando não têm tiros em algumas partes, muito provavelmente é porque os aviões que estão recebendo tiros nessas partes que estão sem tiros, sequer estão voltando para a base dos aliados. Ou seja, a gente já está tendo a perda do avião e aí eles não voltam e aí eu não tenho dado. Esse viés, essa falha lógica que o Abraham Wald percebeu que os aliados estavam prestes a cometer, essa falha recebe o nome de viés da sobrevivência. É uma falácia lógica, né? E é sobre isso que a gente está falando. Bom, essa falácia lógica, né, o viés da sobrevivência, ela pode ser encontrada em vários outros casos do nosso cotidiano. Alguns exemplos, eu posso citar, por exemplo, a questão da intolerância, o diagnóstico, né, de intolerância à lactose e diagnóstico de intolerância ao glúten. Hoje você provavelmente deve conhecer alguém que tem intolerância à lactose e alguma outra pessoa também que tem intolerância ao glúten, talvez até uma mesma pessoa que tenha os dois tipos de intolerância. Bom, o viés da sobrevivência, né, a falácia lógica, está na tentativa de associar essas maiores percepções, né, de diagnóstico à nossa alimentação hoje. Eu estou falando que pode ser uma falácia lógica, né, porque a gente não sabe, não existe nenhum estudo até então que associe a mudança da alimentação da sociedade como um todo, mostrando que essa mudança causou maiores casos de intolerância à lactose e intolerância ao glúten. O que pode ter acontecido para que a gente tenha percebido esse aumento é que o diagnóstico dessas intolerâncias se tornaram mais eficazes, né? Então, tipo, hoje facilmente a gente consegue identificar se uma pessoa possui intolerância à lactose e ao glúten, coisa que não era verdade alguns anos atrás. Então, existem mais diagnósticos hoje, também muito provavelmente porque o diagnóstico se tornou mais eficaz. Antigamente talvez houvesse até mais pessoas, em termos relativos, que tinham a intolerância a uma das duas substâncias, mas por não ter o diagnóstico, né, por ter dificuldade no acesso ao diagnóstico,
elas não eram contabilizadas e eram casos desconhecidos, né? Mais um caso aí de você não considerar a falta de informação na sua análise. Bom, outro exemplo bem semelhante é o caso das pessoas que tentam associar a vacina, né, o surgimento das vacinas com o aumento de diagnóstico de autismo. Essa relação não é parada em nenhum estudo, e aconteceram várias outras coisas além do surgimento da vacina nos últimos anos, para que possa justificar esse aumento, né, de diagnóstico de autismo. Uma das coisas que pode ter surgido, que surgiu e que pode justificar esse aumento é justamente a melhoria também do diagnóstico do transtorno autista. Então, provavelmente pessoas antigamente tinham um transtorno autista e não eram diagnosticadas como tais porque, enfim, não tinha acesso ao diagnóstico, o acesso não era tão fácil como é hoje e também não existia tantos diagnósticos eficazes como a gente tem nos dias de hoje. Então, isso é mais um caso aí de falácia, né, lógica, que é essa falácia do viés da sobrevivência. E por último, também tem a questão das startups. Muitas pessoas enxergam as startups, o sucesso de algumas startups aí, né, que são bem propagados. Você mesmo pode citar qualquer startup. Se eu perguntar para uma pessoa, no caso de startup de sucesso, provavelmente qualquer pessoa vai conseguir citar pelo menos uma. Mas o que as pessoas esquecem é da quantidade, de olhar para a quantidade de startups que fracassaram, né? A informação que é divulgada, que aparece, que salta aos nossos olhos, é o número de startups que tiveram sucesso, mas a gente não olha as que tiveram fracasso, as que fecharam com poucos meses de atividade. E é um número bem maior do que as startups que tiveram sucesso. E o desconhecimento, né, dessa informação, né, ou seja, dessa falta aí do dado, na verdade, né, que a gente está falando, do viés da sobrevivência, ela provoca essa correria aí, né, das pessoas querendo criar cada vez mais startups, achando que é um case de sucesso, né, a criação de startup meramente falando assim, só por ser uma startup já vai ser um sucesso. Bom, muito provavelmente você deve saber algum outro exemplo. Eu vou gostar muito de saber se você tiver algum outro exemplo de mau uso aí, né, de uso falacioso, né, um uso de dessa falácia aí do viés da sobrevivência. Se você conhece algum outro exemplo, coloque nos comentários, a gente vai gostar muito de saber e até de comentar se é mesmo o caso de viés de sobrevivência ou algum outro tipo de viés, inclusive, que existe na estatística. Então deixe aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, né, se você assistiu até aqui no final, curtir o nosso vídeo e compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, tá certo? Obrigado, um abraço.